Todo mundo quer saber tudo sobre BRICS, esse encontro que aconteceu nesse último final de semana aqui no Rio de Janeiro. Está dando o que falar. O presidente dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com esse pagode, ele já emitiu uma notinha, falou um monte de coisinha. O bicho está pegando. Seja bem-vindo ao Geo Brasil. Nessa aula eu vou detalhar absurdamente, absolutamente tudo para você a respeito do BRICS, então vamos com tranquilidade entender por quê. No domingo e na segunda-feira tivemos esse encontro do BRICS, que foi realizado na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro, cidade essa que eu estou falando agora, nesse exato momento. Inclusive, o prefeito Eduardo Paz, ele falou, olha só, para o BRICS funcionar perfeitamente, sexta-feira ponto facultativo, segunda-feira ponto facultativo. Então, sexta-feira, eu que sou funcionário público com muito orgulho, não trabalhei sexta, descanso do BRICS, não trabalhei segunda, descanso do BRICS, mas aí trabalhei em casa, trabalhei no estúdio, gravando e entregando conteúdo de qualidade para você. Tivemos ali no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o famoso MAN, esse encontro. Lembrando que Rio de Janeiro vem sediando alguns encontros importantes. No ano passado tivemos um encontro também importante do G20, aqui na capital maravilhosa, Rio de Janeiro. Bacana? 28 líderes mundiais se encontraram aqui, só que duas ausências foram percebidas e notadas, tá? Eu quero falar da primeira ausência, que é de Vladimir Putin, presidente da Rússia. Lembrando que a Rússia está em guerra ainda contra a Ucrânia e dominando e avançando alguns territórios dentro da Ucrânia, tá bom? O Vladimir Putin, gente, ele tem um mandado de prisão, tá? Emitido pelo Tribunal Internacional. Então, se ele pisasse no Brasil, ele poderia ser preso. Aliás, o Brasil, que é um signatário desse acordo internacional, ele deveria prender o Putin. Então, só o Putin não estando presente, isso já dá um alívio absurdo para o Brasil. O Putin prometeu participar através de videoconferência, mas mandou representante. A mesma coisa aconteceu com a China, e aí o Xi Jinping, ele não deixou um motivo muito claro, não deu uma explicação muito transparente para a gente, só a ausência foi notada. O principal parceiro econômico do Brasil é a China, segunda maior economia do mundo, o país que vem desafiando os Estados Unidos nessa liderança global. Não esteve presente, seu maior representante, mas mandou representante para cá. Muitos dizem ali nos bastidores que foi o quê, Rodrigo? Foi o Brasil não ter encaixado, aceito muito bem a ideia da nova rota da seda chinesa, ter recuado, não ter avançado nessa com a China, ele ficou um pouco magoado, prometeu enviar uns pandas com um gesto de diplomacia, amor, o Brasil falou que não precisava, ele deve estar meio chateado com o Brasil, falou, quer saber? Também não vou, deu uma esvaziada a nível de importância, por mais que o Putin não chegue, e nós sabemos o porquê, o Xi Jinping faz a diferença, tá? Ele não esteve presente, mas Narendra Modi, um grande representante da Índia, esteve presente, e aí aconteceu, e a presidência do BRICS, nesse momento, está no colo do Brasil. O Brasil precisava fazer isso acontecer, e como essa presidência está no Brasil, ele joga a pauta para o que vai ser debatido. O Brasil focou bastante no combate à pobreza, no combate à desigualdade, à fome. Aliás, o Brasil apostou também na questão da saúde, na cooperação também do desenvolvimento tecnológico, no combate às mudanças climáticas e também em regulamentação, em bater um papo, em compreender um pouco mais dos impactos da inteligência artificial na nossa sociedade, visto que a China é uma grande liderança na produção de inteligência artificial. Foram os temas que o Brasil buscou ali, envolvendo principalmente a temática social e também ambiental, tá? Outro ponto importante foi deixar claro qual era o grande tema desse encontro, fortalecendo a cooperação do Sul global, que são esses países, para a governança mais inclusiva e sustentável. Então foi firmado o acordo e o compromisso com o multilateralismo, ou seja, uma política em que diversas nações, diversos países debatem para chegar em um denominador comum. Essa é a ideia do multilateralismo, que é diferente ali de um país ditar as regras. Então, basicamente, toda vez que você força a ideia
do multilateralismo, traz isso para o debate, você quer transparecer que não existe um país todo-poderoso que manda no sistema, não. Que tudo tem que ser construído de forma conjunta. Uma ONU, por exemplo, representa bastante esse multilateralismo, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, essas grandes organizações multilaterais são fundamentais para o diálogo e para chegar em um denominador comum com bastante diplomacia e política. É isso que o Sul Global e é isso que os países do BRICS buscam. Além disso, uma grande reforma global, e aí a ONU é esse objeto também, como sistema internacional financeiro, buscando ser mais justo, inclusivo e equilibrado, tá? O BRICS foi rolando muito bem, e no último dia sempre acontece o quê? Uma declaração final, um resumão ali, alguns apontamentos importantes, todo mundo assina e chega a uma concordância. E fato é que os países ficaram meio que buscando uma solução para essa declaração final em forma de, cara, como nós iremos citar aqui a questão da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Como nós iremos citar aqui, por exemplo, os ataques que um dos membros do BRICS, o Irã, sofreu dos Estados Unidos. Como é que a gente vai falar sobre isso aqui sem parecer que nós do BRICS somos contra o mundo ocidental, somos contra a União Europeia e Estados Unidos, sem a gente arrumar uma dor de cabeça. E a costura conversa para lá, costura conversa para cá, chegamos a uma declaração final gigante e aqui eu separei, vem comigo, ó, 1, 2, 3, 4 pontos para a gente debater. Então, primeiro é muito claro, né? A defesa ao multilateralismo, só que ó, a rejeição a ações que enfraquecem o sistema global. Ou seja, qualquer ação unilateral foi criticada aqui. E aqui é basicamente um recado para quem? Para os Estados Unidos, via governo Donald Trump, que é o quê? Cara, eu vou impor tarifa tal, e tarifa para lá, e tarifa para cá, e é assim que funciona, e não gostou, mete o pé. Isso não é uma atitude que caminha em consonância com o multilateralismo. É muito pelo contrário, né? Uma tomada de decisão unilateral. Eu comando é assim e acabou porque eu mando na parada. Então aqui houve uma crítica, sem citar nomes, aos Estados Unidos da América. Essa reforma ao Conselho de Segurança da ONU é um debate muito antigo, então aqui é um recado que reforça lá atrás a ideia do BRICS, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não vejo nada demais. Agora vem uma outra questão aqui que desafia os Estados Unidos, que é incentivar o uso de moedas locais, ou seja, deixar o dólar, o doleta, em segundo plano. Vamos tentar pensar em um meio, uma forma de deixar o dólar em segundo plano e começar a fazer transações na nossa moeda. Olha que interessante. Vai que a gente consegue até tirar o dólar da jogada, vai até que o dólar deixa aí de ser a moeda que vai parear as transações internacionais. E aí mexeu com os Estados Unidos total. Se aqui foi indireta, aqui foi soco no dente, tá? Quebrou o dente aqui da frente. E, logicamente, Estados Unidos estava acompanhando tudo que ia sair desse grande encontro e, para fechar ali com a cerejinha do bolo, condenou os ataques sofridos pelo Irã. Gente, quem atacou o Irã? Fala comigo. Israel e quem mais? Estados Unidos. E disse ainda, condenou os ataques que a Rússia sofreu. Gente, pare e pensa um pouquinho. Quem começou a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia? Quem foi o país agressor? Foi a Rússia. Mas novamente colocou a Ucrânia aqui sendo o país agressor e colocou aqui também condenando os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Estados Unidos reagiu na figura do Trump e ele falou que vai simplesmente taxar em 10% todos os países que fazem parte do BRICS. E disse ainda que se o BRICS tentar tirar o dólar sendo a moeda padrão das transações internacionais, é uma briga que eles não irão querer comprar. É uma briga que eles não irão estar dispostos a encarar, porque é guerra. Estados Unidos jamais vai aceitar a palavra de Trump, jamais vai aceitar que o dólar deixe de ser a moeda internacional utilizada em transações. Perder esse posto é perder uma guerra para o Trump e isso nunca vai acontecer enquanto ele existir. É basicamente esse recado que ele mandou para todo mundo. Agora, deixa eu chegar para cá porque eu sei que você estava o quê?
desesperado, desesperada pelo print desse quadro maravilhoso, muita coisa interessante. Nós acabamos, né, de bater esse papo. E eu quero te fazer um convite, primeiramente, deixa eu abaixar aqui. Primeiramente, vamos aos recados, tá? Esse daqui é o meu primeiro livro, ó, o meu primeiro filho, meu primeiro livro. Eu vou deixar o link dele aqui abaixo para você que é professor assim como eu. Nesse livro você vai aprender a como começar, continuar e concluir a sua aula. Você pode e deve comprar ele na Amazon, preço muito acessível. Ele vai chegar diretamente na sua residência. Rodrigo Rodrigues, o meu primeiro livro chamado Educador Extraordinário, feito com muito carinho para você, sem enrolação. O seu guia para ficar na tua mochila, para você consultar e dar aquela aula show, aquela aula extraordinária. Todas as técnicas que eu aplico em sala de aula e aqui também na internet você vai ter com esse meu primeiro livro, O Educador Extraordinário. Muito obrigado de coração. E recado importante também, se você quer ter acesso a todas as aulas gravadas do 6º, 7º, 8º e 9º ano, tudo prontinho para você, é só assistir a aula e replicar, colocando o teu tempero do teu jeito. Eu te convido a conhecer o GEL Brasil Professores, aulas gravadas, mapas mentais, listas de exercícios, grupo, uma formação impecável para você. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, GEL Brasil Professores, está tudo pronto para você, que é professor de geografia igualzinho ao paizinho aqui. Combinado, gente? Recado dado. Compre o nosso livro, dá uma olhada na descrição desse vídeo, os nossos cursos e também tem o nosso grupo no WhatsApp. No mais, faz a sua inscrição aqui no nosso canal e me fala aí, gente, será que o Trump vai taxar todo mundo? Porque tudo dele agora é taxar também, né? Tudo do Trump é taxar. Aproveita que meu livro não tem nenhuma taxa, tá bom? Aproveita e faz isso agora. No mais, eu fico por aqui. Um beijo no teu coração. Amanhã eu volto com mais conteúdo. Simbora, simbora. Ó, não esquece, tá? Livro Educador Extraordinário. Estuda, bebezinho, porque o estudo devolve. Produção, aumenta o som. Beijo no teu coração. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!